Fernando, aproveitando aí um pouquinho desse raciocínio aí que a gente está falando, eu queria entrar numa questão aqui com você. No primeiro semestre, as commodities, né, se destacaram, puxaram bastante as altas da B3, né, com que muitos especialistas ali classificaram como um super ciclo. Neste cenário, você acredita que as ações da Brasil Agro, por exemplo, elas podem se destacar? Como que funciona a estratégia de negócios da empresa para a gente entender um pouquinho mais a fundo ela? Vamos lá, eu acho que a Brasil Agro é uma empresa que, na minha opinião, é a melhor do setor e é a melhor posicionada dentro do setor. Acho que a empresa em si, a operação em si, se beneficia muito desse ciclo de commodities, tá? Porque ela vende commodities, basicamente é o que ela faz. Parte da operação dela é vender commodities, então ela se beneficia desse preço mais alto. É claro que na bolsa a gente não tem como saber o que vai acontecer, né? Se vai subir, se vai cair, mas a empresa tende a se beneficiar bastante com esse aumento de preço das commodities. Basicamente, a Brasil Agro, o que eu mais gosto dela, particularmente, é que o foco dela não é só a operação agrícola propriamente dita, tá? Então não é só agronegócio. A Brasil Agro é uma empresa voltada, na verdade, para a exploração imobiliária. Então é desenvolvimento de imóveis rurais. Basicamente, o ciclo de negócios dela é ela identificar uma oportunidade de uma propriedade. Tá? A Brasil Agro ela vai em busca ali de propriedades que estão com um baixo nível de nutriente no solo, ou então que tem uma logística ruim na proximidade, né? Uma infraestrutura ruim na proximidade, que estão com um valor de mercado muito depreciado. Então ela faz um bom negócio porque ela compra terras muito baratas e aí ela desenvolve essa terra. E como é que ela desenvolve essa terra? Ela vai fazer a produção agrícola dela normal. Então ela vai envolver, né, a Brasil Agro, ela envolve a pecuária inicialmente, que é quando as gramíneas, né, que são utilizadas ali no pasto, elas vão trazer um nutriente melhor para o solo, né, vão preparar melhor o solo para que ele depois possa receber uma outra cultura. E aí depois ela parte para essa nova cultura, que aí pode ser, dentro da Brasil Agro, né, grãos ou cana-de-açúcar ou algodão. Né, basicamente são os três tipos de produto que a Brasil Agro desenvolve, né? Ela tem outras culturas também, mas são bem menores, então ela vai partir para uma dessas três principais produções, e aí ela vai produzir, né, efetivamente esses produtos e vender esses produtos. Então nessa hora, nessa parte do ciclo dela, ela se beneficia bastante do ciclo das commodities, né, porque ela vai vender o preço do seu produto num preço mais alto, né, vai ter uma receita muito maior com isso, então ela vai ganhar com isso. É claro que empresas dessa magnitude, né, desse tamanho, claro, elas fazem hedge, né? Então elas têm uma proteção ali por conta da volatilidade desse preço desses produtos, mas ela se beneficia sim desse super ciclo. E aí, no final do ciclo, né, quando ela para de produzir, na verdade ela não para de produzir, ela continua produzindo, mas ela identifica uma oportunidade de venda dessa propriedade. Tá, para quem não conhece a Brasil Agro, ela é uma empresa relativamente nova, tá? Mas ela já comprou um total de 14 propriedades rurais e já vendeu 4 propriedades rurais, né? Então ela fica com um portfólio aí bem interessante ainda de propriedades rurais, mas a gente percebe que a estratégia dela já deu certo. Existia um pouco de medo, de receio, se ela ia conseguir desenvolver essa atividade de exploração imobiliária da maneira adequada. Por quê? Porque a gente não sabe se a empresa vai identificar a oportunidade de venda efetivamente e vai vender aquela propriedade que muitas vezes é uma propriedade lucrativa. Então, se você tem uma empresa que compra uma propriedade num preço bem barato, né, porque, enfim, o solo não é apropriado, ela desenvolve esse solo, consegue desenvolver uma cultura interessante, uma cultura lucrativa, que dá dinheiro efetivamente para a empresa, e ela identificar uma oportunidade de vender essa terra, às vezes isso pode não acontecer, a empresa pode preferir manter ali para gerar um fluxo de caixa um pouco mais estável. Mas a Brasil Agro não, ela mostrou que ela consegue fazer isso. Então ela consegue definir o que é uma boa oportunidade, ela consegue fazer uma projeção interessante do que ela efetivamente consegue produzir naquela terra, e ela vende a terra com um ágio muito maior, muito mais elevado do que aquele preço que ela comprou. Tá? Então ela paga um preço muito barato, desenvolve a terra, melhora, né, essa terra, vai produzir dentro dessa terra, vende essa produção nesse meio tempo e depois ela vende essa terra. E a grande intenção aí da Brasil Agro é ter um portfólio dividido em 3 partes. Então é mais ou menos 1/3 ali em propriedades que já estão desenvolvidas, ou seja, aquelas atividades que estão dando dinheiro efetivamente para a empresa, né, com a produção dela.
um terço são em propriedades que estão em desenvolvimento, então são aquelas propriedades que ainda estão ali com uma melhora no solo, ainda não estão prontas para serem vendidas, por exemplo, ou estão com uma produção ainda muito baixa, e um terço de propriedades que ainda não foram desenvolvidas. Né? Essa é a ideia aí de negócio da Brasil Agro, ficar com um terço em cada uma dessas partes. E é por isso que eu acho que é tão interessante o negócio da Brasil Agro, por isso que, na minha opinião, a Brasil Agro é a melhor empresa do setor, porque ela consegue desenvolver bem esse ciclo aí de comprar e vender o ativo, fazendo muito dinheiro no meio do caminho. Então ela não ganha dinheiro só com a venda do imóvel, mas ela também ganha dinheiro com a venda desses produtos que ela faz, que, inclusive, são culturas bem diversificadas entre si. Né? A gente viu grãos, cana-de-açúcar, algodão, pecuária também, né, que ela faz no início da terra, assim que ela compra a terra. Então são 4 tipos de exploração rural bem diferentes, então é por isso que eu acho que a Brasil Agro é a melhor empresa do setor.